Boa noite a todos, mais uma vez presente para mais uma aula de sistemas elétricos de potência. Nós estamos dando início hoje à leitura de sistemas trifásicos, né, os cálculos. E hoje, especificamente, nós vamos ver a ligação em estrela, a diferença entre essas ligações, estrela e triângulo, e vamos fazer um exercício de ligação em estrela. Aula que vem, a gente vai trabalhar também com o sistema trifásico, só que com as ligações em triângulo. Antes disso, eu preciso fazer uma pequena revisão com vocês aqui de dois conceitos. O primeiro deles tem a ver com as potências ativa, reativa e potência aparente. Então, primeiramente, imagine, senhores, que nós tenhamos aqui poste da CEMIC, aqui o transformador. E vamos supor um outro poste aqui. E sua casa está aqui embaixo. Bom, o que vai acontecer aqui é que será solicitado por você aqui a energia para, enfim, fazer com que as coisas funcionem dentro da sua casa. Só que então é preciso energia para realizar trabalho. Então essa energia, ela é chamada de potência ativa, ela vai circular aqui na linha. Então a gente tem aqui potência ativa dada em watts. Só que a sua casa, ela tem também motores, né? Você tem geladeira, você tem lavadora, você tem máquina de lavar, louça, roupa, você tem aquelas de lavar carro, né? Aqueles jateadores, enfim. Você tem um monte de equipamentos e tem motores, inclusive ventiladores. E esses motores, eles são bobinados. E aí a gente já tinha visto que bobina, ela requer não somente energia ativa, que é a energia que vai fazer com que a pá do ventilador, por exemplo, ela gire, mas ela requer também energia reativa. Por que disso? Porque nós temos aqui uma bobina. Se nós circularmos aqui uma corrente por essa bobina, nós vamos primeiramente alimentar essa bobina com uma determinada tensão. Essa tensão vai fazer com que surja uma pequena corrente inicial, corrente I, e aí pela lei de Faraday a gente viu que corrente circulando por um fio vai produzir campo eletromagnético. Então nós vamos ter aqui, eu vou até trocar isso aqui de cor, nós vamos ter aqui linhas de campo magnético sendo produzidas. Mas essa linha aqui ficou bonita. O que acontece é que, antes de circular a corrente, é necessário que a energia aplicada, essa tensão aqui, ela seja utilizada para que os dipolos elétricos da estrutura do fio desse condutor, eles sejam orientados. Então a gente tem lá conjuntos de elétrons girando para um lado, conjuntos de elétrons girando para o outro, conjuntos girando para cá, enfim, você tem ali um movimento desordenado de conjuntos de elétrons. Como você tem conjuntos de giros, e giros organizados significam campo magnético, acaba que você tem dois polos aqui em cada dipolo desse, né? Eu vou chamar de dipolo que você vai ter aqui um norte e um sul. Mas como ele tem orientações diferentes, acaba que o somatório disso dá zero. Mas a partir do momento que você cria um campo magnético, esse campo magnético vai fazer com que todos esses dipolos orientem em um mesmo sentido. Suponha esse sentido aqui. Isso se eu supor que a corrente esteja circulando nesse sentido, contrário do que eu disse no primeiro momento. Ora, então veja bem, foi necessário energia para que mudasse o giro desse elétron. Essa energia, ela não realizou trabalho. Por que ela não realizou trabalho? Porque ela ficou acumulada. Acumulada onde? Nos giros dos elétrons. Então a gente diz que a bobina, ela é um dispositivo que armazena energia.
na forma de campo magnético. A partir do momento que todos os elétrons da estrutura atômica desse fio de cobre estiverem orientados, aí sim vai ter circulação de corrente pelo condutor. Ora, então veja bem, é necessário que circule dois tipos de corrente por esse dispositivo. Dois tipos de potência, perdão. Primeiro, potência reativa. Essa potência reativa é necessária para que o componente reaja, para que os elétrons reajam e mudem de sentido. E feito isso, mais energia que é para realizar trabalho, que é a que vai fazer, por exemplo, a pá do ventilador girar. Então, a sua casa ela está demandando essas duas potências, e isso tem que ser fornecido pela CEMIG. Então, ela vai trafegar aqui potência reativa, que é volt ampere reativo. Em outras palavras, P e Q. Ora, agora o que acontece? Como essa energia ela não realiza trabalho, bom, antes disso, veja bem, ela tem aqui que te fornecer potência ativa e potência reativa. Então, por si só, ela já tem que aumentar a bitola desse cabo aqui. Ela vai trafegar agora dois tipos de energia. Isso já encarece a estrutura do sistema dela. Todo mundo está me ouvindo? Sim, eu estou. Maravilha, vocês estavam muito quietos aí. Beleza. Agora, olha o que acontece. Essa energia, ela não é uma energia ativa. O próprio nome indica, ela é reativa. Ela não é utilizada para realizar trabalho. Isso sendo dessa forma, uma vez orientado o giro desses elétrons e uma vez invertida a polaridade, então aqui passou, se aqui estava menos e mais, no semiciclo, portanto um semiciclo negativo, no semiciclo positivo isso aqui inverte, mais e menos. Ora, então esse giro do elétron aqui, ele tem que mudar. Para que ele mude para outro sentido, ele precisa devolver a energia que estava armazenada. Portanto, olha o que vai acontecer. Eu vou até trocar de cor aqui novamente. Vai circular no sentido contrário, mais energia reativa. Portanto, mais Q. Isso significa que nós vamos ter energia agora circulando em sentidos diferentes. Isso significa que a concessionária, que no nosso caso aqui é a CEMIG, precisa ter uma bitola de cabo muito maior ainda. Eu acho que eu exagerei na bitola desse cabo aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho. Mas, enfim, é necessário, então, que se tenha um cabo muito maior, muito mais grosso, uma bitola muito maior, para suportar essa quantidade de energia circulando. Agora, veja bem, quando devolve um elétron, isso não significa, por exemplo, que o elétron que saiu aqui da sua casa, ele vai retornar para a linha e vai chegar lá em Itaipu novamente. Pode ser que dentro da sua própria casa ele seja reutilizado para realizar trabalho, para acender uma lâmpada em um outro cômodo. Pode ser que ele chegue aqui e o vizinho precise desse elétron para realizar trabalho. Então, não necessariamente significa que esse elétron vai voltar lá para Itaipu. Ele vai seguir o fluxo dele. Agora, o que é fato? Ele vai provavelmente circular na linha da concessionária, né? Uma chance muito grande de circular por ali. Então, isso significa que, de fato, a concessionária precisa se preocupar com isso e ter um cabo com bitola adequada para poder circular essas energias. Na indústria, o que ela faz? Ela vira e fala assim, de jeito nenhum você vai devolver para mim potência ativa. O detalhe aqui é o seguinte, tá? A soma dessas potências, potência ativa mais potência reativa, é chamada potência aparente, que é a potência total, né? Então, a potência aparente, ficou bom isso aqui, hein? A potência aparente, que é a potência total, ela vai ser igual a potência ativa, que realiza trabalho,
mais a potência reativa, que apenas faz com que os componentes reajam, que não realizam trabalho. Por isso que isso aqui chama de potência aparente. O medidor da CEMIG só é capaz de registrar essa aqui, ó. Ela não consegue registrar essa outra. Na verdade, ela até consegue, mas hoje ela não cobra da gente isso aqui. Os medidores antigos não conseguem, porque os medidores antigos eles precisam realizar trabalho, ou seja, o disco precisa girar. E para o disco girar é potência ativa. Mas a CEMIG já está dando um jeito de trocar esses medidores, então, dentro em breve, muito provavelmente o que ela vai fazer é começar a cobrar essa potência reativa aqui. Tem alguém da CEMIG aqui no grupo que possa confirmar ou negar isso? Não, né? Depois eu confirmo para vocês. Mas, com certeza, os medidores que tem na nossa casa hoje, ele não mede potência reativa, portanto, ela não cobra da gente. Então, o que ela faz? Ela precisa resolver esse problema para a gente. Para a indústria, o que ela faz? Ela vira e fala assim, rapaz, você não vai me devolver essa potência reativa não, senão eu vou ter que aumentar a bitola do meu carro. Você vai ficar com essa potência reativa aí. E aí, o que a indústria faz? A indústria faz, então, a famosa correção do fator de potência. O que é isso? É simples. Vou voltar para uma cor decente aqui. Você tem lá todos os motores da indústria. Eu vou representar isso como sendo uma única bobina. E aí, veja bem, quem fez máquinas elétricas comigo no semestre passado, eu mostrei qual que era o grande problema de você ter um motor na planta que foi dimensionado para trabalhar fora da capacidade nominal. Significa que esse motor vai ficar ocioso, significa que ele vai ser mais indutivo do que precisaria ser. Sendo mais indutivo, ele vai aumentar o fator de potência da planta, exigindo uma correção maior, mais custos para corrigir esse fator de potência. Ao passo que, se ele fosse dimensionado adequadamente, esse fator de potência seria menor por natureza, evitando, assim, despesas adicionais. Mas o que a indústria faz? A indústria instala, paralelo na planta, um banco de capacitores. Um não, na verdade são vários. Eu vou representar aqui, vou representar por 2 para dizer que é um banco. E aí, à medida que vai ficando indutiva, ela vai pendurando bancos de capacitores para absorver energia. E aí, o que acontece? A CEMIG fornece, então, a potência reativa para a planta. Está aqui, ó. Essa energia circulou aqui e veio para cá, para o indutor. O indutor, que na verdade são os motores, quando na hora que ele completa o ciclo dele, ele vai então devolver essa energia. Só que, ao invés dele devolver essa energia para a concessionária, o que ele faz? Ele devolve essa energia para o banco de capacitores. Por que ele faz isso naturalmente? Simples. A impedância dessa linha aqui é muito maior do que a reatância capacitiva. Ou seja, o caminho para essa energia trafegar para cá é muito pior. Então, o que ele prefere? Ele prefere descarregar em cima do capacitor. Ora, com isso, com isso, veja bem, essa energia ela deixa de trafegar no sentido contrário pela concessionária. Antes ela estava trafegando, mas está terrível isso aqui. Agora, o que acontece? Ele simplesmente não trafega mais. Isso quer dizer que, em termos de infraestrutura, a concessionária pode ter cabos mais finos, barateando o custo dela. E por que ela diz que houve correção do fator de potência? Ora, vamos pensar o seguinte. Num motor, ou seja, no indutor, primeiro você tem a tensão. Você precisa alimentar essa bobina. Essa tensão vai então gerar o campo magnético. Esse campo magnético vai orientar os dipolos magnéticos da estrutura para depois começar a circular corrente. Então, veja bem, eu tenho um atraso. A tensão ela está
adiantada. Existe uma defasagem. A tensão está adiantada em relação à corrente, existe uma defasagem aqui de um ângulo chamado de θ. Essa defasagem, depois a gente vai ver daqui a pouco, que é exatamente em função dessa potência reativa. Ora, se agora a indústria não está devolvendo mais essa potência reativa para a linha, significa que ela está fornecendo apenas potência ativa. Ora, então, veja bem, o fenômeno ele não deixou de acontecer. Ainda é necessário ter potências ativa e potência reativa no processo. Só que do ponto de vista da CEMIG, como ela está fornecendo só potência ativa agora, ela enxerga o circuito como estando em fase entre a corrente e a tensão, e não mais defasados aqui de um ângulo θ. Então, como ela enxerga isso aqui dessa forma, ela diz então que o fator de potência foi corrigido. Ora, e ela aceita, mas é claro que, veja bem, ninguém vai imaginar que esse ciclo vai acontecer na indústria ad eterno. Por quê? Não. Porque essa bobina vai esquentar, esse capacitor vai esquentar também. Então, o que você vai ter é dissipação de energia. Dissipação de energia, calor, é potência ativa. Então, veja bem, o simples fato de você trafegar potência reativa de um lado para o outro implica em consumo, implica gastos disso para aquecimento. Significa que isso aqui não será eterno. Significa que em algum momento a concessionária terá que enviar potência reativa para a indústria. Só que ela vira e fala assim, olha, eu até topo te enviar aí 5% dessa energia. E, na verdade, eu não sei se é 5%. Alguém confirma para mim depois, mas eu acho que ela admite um fator de potência em torno de 0,95. Eu acho que é isso, tá? Depois alguém pesquise aí e verifica para mim se não é 0,92 ou 0,93. Eu acredito fortemente que seja 0,95. Enfim, significa que 95% da energia que ela está te fornecendo é para realizar trabalho, e 5% é inerente ao processo de ressonância aqui, né, entre o capacitor e o indutor. Bom, então, senhores, pausa para meditação. Nós temos 3 tipos de energia circulando em um sistema elétrico de potência. A potência total, que a gente chama de aparente. Por que ela é aparente? Porque ela envolve uma potência que é ativa e uma potência que é reativa. Essa aqui realiza trabalho, gira alguma coisa, acende lâmpada, movimenta algum treco dentro da sua casa. Essa aqui, não. Utilizou? Beleza, depois ela devolve de alguma forma. Então, resumindo, existem 3 tipos de potência. A total, que é aparente, a potência que realiza trabalho, que é ativa, e a potência que não realiza trabalho, que é a potência reativa. Outra coisa importante aqui, que existe correção do fator de potência. E o que é o fator de potência? É exatamente o ângulo de defasagem entre a tensão e a corrente na linha. E nós vamos precisar calcular todas essas coisas. Nós vamos precisar determinar essa potência ativa, essa potência reativa, a potência total e determinar qual que é o fator de potência da linha. Joia! Alguma pergunta sobre essas coisas, senhores? Ficou tudo claro? Sim ou não? Senhor. Quem cala consente. Então, ficou tudo tranquilo. Joia, outro conceito que eu preciso recordar com vocês é sobre posicionamento de vetor no espaço. Existem 2 formas de nós fazermos isso. Minha borracha é lerda. A próxima vez eu coloco um slide em branco na sequência. Maravilha. Bom, vamos lá. Posicionamento de vetor.
Existem duas formas de eu fazer isso. Se nós, primeiramente, imaginarmos que se nós construímos um motor ou um gerador e que ele seja trifásico ou de 3 bobinas, e eu vou enrolar essas bobinas com uma defasagem de 120 graus umas das outras, para varrer um ângulo aí de 360 graus, e uma vez determinado esse ângulo, que aí seria 120 graus de defasagem entre cada par de bobina, né? Lembrando, senhores, que eu tenho o norte e o sul, então aqui norte e sul, então eu preciso de 2 pares para representar isso. Aqui eu desenhei isso apenas como uma seta, mas eu tenho esses conjuntos defasados uns dos outros de 120 graus. De sorte que eu tenho aí os 360 graus, que é o que compõe aquela circunferência do motor ou do gerador. Uma vez construído esse motor, essas defasagens elas vão permanecer. E esse eixo ele pode girar tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. E aí é o seguinte, suponha que eu tenho aqui tensão A, vou chamar de VA, vou chamar isso aqui de VB, vou chamar isso aqui de VC. Vou apagar esse norte aqui, e esse sul, vamos chamar isso aqui de VC, que é a tensão nas espiras C. Ora, se eu me posicionar em algum lugar aqui, eu gosto sempre de me posicionar aqui e ficar olhando o que acontece, para ver quem passa primeiro. Esse aqui sou eu, meio vesgo, pelo visto. Esse aqui é um olho, tá? Eu estou observando. Se esse gerador, ou motor, tanto faz, se ele estiver girando nesse sentido, então veja bem, eu estou jogando água na pá, por aqui, ó. A água bate nessa pá e gira esse sistema todo em sentido anti-horário, com uma certa velocidade angular, uma frequência angular qualquer. Beleza. Então, já que eu estou posicionado ali, o que eu vou enxergar? Eu vou enxergar primeiro passando VA. Primeiro passando VA. 120 graus depois, passa VB. Portanto, eu vou ter VB posicionado aqui. E 120 graus depois, passa VC. Então, eu tenho essa sequência. Primeiro VA, depois passa VB, 120 graus atrasado. E depois de VB, passa VC, 120 graus depois de VB. Agora, e se eu estiver girando isso no sentido contrário? Então, nós temos essa sequência de vetores. Se a gente girar isso no sentido contrário, se eu girar isso no sentido horário, então, o que eu estou fazendo agora? Eu estou jogando água aqui, ó. Estou jogando água aqui, na pá dessa bobina. Então, essa bobina vai... Perdão. Na pá desse gerador, e esse eixo, então, vai girar nesse sentido. Se eu estiver posicionado no mesmo lugar, olha só, eu vou ver primeiro passar VB, depois que passou VB, 120 graus depois, passa VA. E 120 graus depois de VA, vai passar VC. Então, essa seria a sequência dos vetores que eu enxergaria. Então, eu posso verificar esses ângulos entre esses vetores, simplesmente verificando para que lado a estrutura está girando. Essa é uma das maneiras de eu conhecer qual que é o ângulo das tensões e das correntes. Simplesmente conhecendo, sabendo para que lado as coisas estão girando. Então, essa é uma das formas, e isso é muito útil quando a gente está fazendo cálculos trifásicos. Uma outra forma de nós fazermos isso é no círculo trigonométrico. Gente, alguma dúvida aqui, antes de eu apagar isso? Tranquilo, professor. Oi?
Não, né? Tá tranquilo. Beleza. Bom, uma outra forma de eu fazer esse posicionamento de vetores é usando o ciclo trigonométrico. Essa também é uma forma útil, e cada hora nós vamos nos valer de uma delas, a que for mais fácil, no momento que a gente estiver efetuando os cálculos. Bom, então, nós temos lá um vetor. Na verdade, eu tenho aqui o ciclo trigonométrico. Podem acreditar, isso é uma circunferência, assim como essas coisas aqui são uma reta, são retas. E aí, por exemplo, eu tenho um vetor. Eu tenho um vetor aqui no zero, na minha referência. Ora, se eu colocar esse vetor a 45 graus, eu vou ter que somar 45 para esse vetor parar aqui. Ora, então tá aqui, ó. Eu tinha um vetor A, que tinha um ângulo de zero. Puxa vida. Faz de conta que isso aqui é zero e faz de conta que isso aqui é uma bolinha de graus. Ora, então esse vetor A veio parar aqui com um ângulo de 45 graus. 45 graus. Ora, então veja bem. Agora suponha que eu queira posicionar esse vetor aqui. Suponha que esse ângulo aqui seja 50. Ora, se ele estava na referência e eu quero posicioná-lo aqui, eu tive que subtrair, suponha que seja os mesmos 45. Eu tive que agora subtrair 45 graus para deixar esse vetor nessa posição aqui no ciclo trigonométrico. Ora, senhores, então veja bem, pausa para meditação. Eu posso posicionar vetores girando essa roda aqui, ou para um lado, ou para o outro, ou eu posso posicionar vetores somando ângulos, somando ou subtraindo ângulos. Maravilha! Sabendo disso, agora a gente vai usar essas duas técnicas para fazer posicionamento de vetor no espaço. Isso não vai nos interessar quando? Quando eu estiver fazendo cálculo de tensões e correntes. Se eu souber o ângulo de defasagem, se eu souber para que lado o sistema elétrico está girando, eu, ao invés de fazer aquele monte de conta, principalmente se o sistema for equilibrado, eu simplesmente reposiciono o ângulo, ou subtraindo ou girando. Isso evita de fazer um tanto de conta, simplifica de sobremaneira a nossa vida. E nós vamos nos valer desse recurso na hora que nós estivermos efetuando cálculos. Vamos lá. Primeiramente, na geração. Isso aí é um gerador bonitão. A gente tem aqui uma geração monofásica, onde a gente tem ímãs com campo magnético constante, e nós temos uma espira, e nós ligamos nessa espira um eixo para poder girar. E aí, ao invés de girar isso com a mão, a gente está jogando água nesse eixo para ele poder girar. E aí a lei de Lenz diz o seguinte, ou lei de Faraday, se preferir, que a tensão gerada ela é igual, vamos para a lei de Faraday primeiro, a variação do fluxo no tempo. Ih, rapaz, mas olha aqui. Aí veio Lenz e falou assim, esse fluxo aparece por reação, é uma força contra-eletromotriz. Ele veio e colocou um sinal negativo aqui na fórmula do Faraday. Só isso que o Lenz fez. Bom, mas veja bem, isso aqui é um ímã. O ímã, observem vocês que ele tem um campo magnético constante. Se é constante, não existirá variação. Então, eu preciso enganar esse sistema. E como é que eu engano esse sistema? É simples. Eu tenho a minha bobina, que quando ela tiver um ângulo máximo, eu vou ter muitas linhas de campo, linhas de indução. Lembrando, senhores, que isso aqui são linhas de campo magnético, a gente chama de H, ou de intensidade de campo magnético. E quando eu concentro essas linhas, a gente chama isso de indução magnética. E quando isso começa a circular numa estrutura, a gente dá o nome para isso de fluxo. Ora,
quando este ângulo for um ângulo máximo aqui com a normal, eu vou ter o maior máximo de fluxo possível. Vai chegar um momento que essa estrutura vai estar aqui, ó, na horizontal, e as minhas linhas de indução, ó, vão estar paralelas a ela. E esse fluxo, essa bobina perceberá esse fluxo minimamente. Então, o fato de nós girarmos essa espira dentro desse gap aí que são esses dois materiais ferromagnéticos, né? Daí a gente chama isso aqui de gap ou interpolo, né? ou entreferro, perdão. Entrepolo é outra coisa. Você chamar de entreferro porque você tem um material ferromagnético aqui e um material ferromagnético lá de cá. E o gap está entre esses dois materiais ferromagnéticos, que é chamado de entreferro, ou gap, simplesmente. Bom, então, como nós estamos girando essa espira e interferindo na quantidade de linhas que atravessa a área dessa espira, a espira tem a sensação de variação de fluxo. Ora, como ela é meio tapada, ela não consegue perceber que o fluxo é constante, ela enxerga uma variação, e aí, veja bem, pela lei de Lenz, ou lei de Faraday, como queira, se existe variação de fluxo no tempo, existirá uma tensão induzida nos terminais dessa... Opa, perdi aqui o ponteiro do mouse. Aqui, ó, nos terminais desse gerador. E como essa área, uma hora esse fluxo está atravessando na frente, outra hora pelas costas dessa área, a gente tem, então, a inversão de polaridade aqui, daí esse sinal ser, essa tensão ser uma tensão alternada. Ora, e aqui, veja bem, características construtivas, é muito mais barato, na verdade é muito mais em conta, não é barato não, mas eu diria que é mais em conta você fazer um gerador trifásico do que você fazer 3 geradores. Isso por quê? Porque em termos de infraestrutura você aumenta muito pouco. Você teria a mesma estrutura aqui, infraestrutura, para colocar, por exemplo, esse par de bobinas vermelho. Agora, o que você faz? Ao invés de ter apenas um par de bobinas, nesse mesmo intervalo de ângulo aqui, desses 360 graus, você insere mais esse par, esse norte e esse sul aqui, que é essa bobina verde, e esse outro norte e sul aqui, que é essa bobina, esse norte, esse sul aqui, essa bobina azul. Então, dentro de uma mesma estrutura, você tem agora 3 pares de bobina. E aí o que se faz é defasar essas bobinas de 120 graus, conforme eu já havia dito. Essas bobinas que vão gerar tensões, né? Cada um par desses gera uma tensão. E essas bobinas, como elas estão defasadas de 120 graus umas das outras... Oi? Pode falar. Cortou aqui um pouquinho. Tem como só repetir? Tem. O que você não entendeu, Daila? A parte da explicação na bobina ali, ó. Vamos lá. Olha só. O motor, ele tem uma estrutura, a carcaça dele, né? O estator da máquina, ele é circular. É isso? Ou seja, 360 graus. E aqui você tem um gap. Esse gap é exatamente a distância, o espaçamento entre o estator e o rotor da máquina. Você tem uma distância aqui, essa distância é bem pequena. Essa distância aqui é que é chamada de gap. E essa distância, o rotor ele vai encaixar aqui, ó. E vai deixar um pequeno espaço para ele girar aí dentro. Essa distância é chamada de gap. Ora, ao invés de eu ter apenas um par de bobinas enrolado aqui, ó. Nossa Senhora. Faz de conta que... eu desenho mal não é novidade. Agora também não precisa exagerar, né? Deixa eu fazer novamente aqui a estrutura. O estator da minha máquina. Então, o que eu estou fazendo? Estou enrolando aqui, ó, uma bobina. Norte. E vou enrolar aqui o sul da bobina. Observe, ou seja, eu estou com essa bobina aqui em vermelho, tá? Ora, então eu tenho um gerador monofásico. Ora, nessa mesma carcaça, eu consigo enrolar outros 2 conjuntos de bobinas.
basta que eu defase essas bobinas aqui, ó. Eu tenho um conjunto de bobinas aqui, ó. Aqui eu vou desenhar uma só, mas é o par. É o par norte, que é essa aqui. Se for vermelha, aqui é o norte, aqui é o sul. Ora, eu consigo, então, colocar nessa mesma estrutura outros pares, mais 2 pares de bobina. Então, eu tenho aqui o par de bobina azul, norte e sul, e o par de bobinas verdes aqui, ó. Aqui o norte e aqui o sul. Ora, na hora que eu girar um campo magnético aqui dentro, o que vai acontecer? Que uma hora eu vou induzir uma tensão nesse par de bobinas, outra hora eu vou induzir uma tensão nesse par de bobinas, outra hora eu vou induzir tensão nesse par de bobinas. Isso significa que antes eu ia gerar apenas uma tensão, que se eu ligar um circuito nele, eu teria uma corrente, portanto, uma única potência. Agora, eu tenho 3 conjuntos de bobinas. Significa que eu multipliquei a capacidade de fornecimento de potência da minha máquina por 3. Significa, então, que com um pouco mais de dinheiro, eu tripliquei a capacidade de geração do meu motor, do meu gerador, perdão, quando eu faço dele, ao invés de um motor monofásico, gerador, perdão. Ao invés de ter um gerador monofásico, eu tenho um gerador trifásico. Essa que é a ideia da coisa. Ficou claro agora ou não? Sim ou não, Dália? Tranquilo, professor. Agora eu vou entender. Bacana, obrigado. Nada. Beleza. Então, senhores, no sistema elétrico de potência, o que a gente faz é girar a bobina, né? Ou seja, eu tenho lá o rotor da máquina, essas aqui são as pás, eu tenho aqui o eixo, nesse eixo eu prendo lá as minhas bobinas. E aqui eu tenho um campo magnético atravessando aqui. Quando eu jogo água na pá, essa pá gira, vai girar essa bobina num campo magnético que é fixo. Os geradores são construídos assim. Eles são salas circulares, né? São 3 andares. Né? O andar onde fica o rotor é uma circunferência que dá aí mais ou menos 6 metros de diâmetro, portanto 3 metros de raio. E ao longo dessa parede são coladas, isso aqui é a parede, uma estrutura, são coladas placas, são ímãs, né? Que é colado em volta dessa parede. É muito bacana isso aqui. Então, você tem de um lado norte e do outro lado sul. Então, você tem os ímãs fixos. E quem gira é a bobina dentro, o rotor, né, ele é encaixado aqui nesse buraco. E quando a água bate na pá, vai girar esse rotor aqui dentro, e esse rotor está preso numa bobina, e essa bobina está girando dentro de um campo magnético. E aí, pela lei de Faraday, ou de Lenz, como queira, a gente tem tensões produzidas. Para efeito didático, eu não consegui fazer um desenho contrário disso, então eu achei mais fácil girar o ímã. Dá na mesma, né? Girando o ímã ou girar as bobinas. Como esses ímãs, cada hora, o norte e o sul, ele vai estar num par de bobinas, uma hora nesse par aqui, então ele vai gerar ali uma tensão. Como existe uma defasagem de 120 graus entre essas bobinas, as tensões serão geradas defasadas entre si de 120 graus. Então, o que nós vamos ter são tensões trifásicas, fase 1, fase 2, ou RST, como queira, geradas com defasagens entre si de 120 graus. Maravilha. Então, senhores, esse conjunto de bobinas, a gente tem acesso a eles. E a gente pode interligar esse conjunto de bobinas, né, esses 6 fios, de sorte que a gente tem uma ligação que a gente chama de estrela. Ora, como é que a gente faz isso? Interliga uma parte deles entre si. E o outro extremo, cada um deles será uma fase. Então, eu tenho uma fase ali, outra aqui e outra aqui. Posso ligar isso também
em forma de triângulo. O que é isso? É o final de uma no início da outra, e assim sucessivamente. Se você fizer isso, acaba que a gente diz que tem-se ali uma ligação em triângulo. A ligação estrela ela é assim, ó. A gente tem aqui essa bobina, a gente tem aqui essa bobina, e a gente tem aqui uma outra bobina. Essa ligação aqui é essa ligação aqui, ó, a ligação em estrela. E essa ligação aqui, ó, é chamada ligação em triângulo. E aí, veja bem, aqui eu tiro uma fase, aqui eu tiro outra fase, e aqui eu tiro outra fase. E aqui, ó, interligo isso aqui é chamado de neutro, e aqui eu tenho uma fase, aqui a gente tem a fase R, S e T. Aqui a gente tem a fase R, S e T. Ou qualquer outra nomenclatura que você queira. Então, existem diferentes formas de se interligar isso. Diferentes formas não, né? Existem duas formas, que é estrela e em triângulo. Por que a gente faz isso num gerador? Para transmitir de forma econômica. Ih, rapaz, por que disso? Você imagina se a gente fosse transmitir cada uma dessa fase separadamente. É possível? Claro que é. Aí a gente teria que ter um par de fios para a fase R. Aqui, ó. Um par de fios R e neutro. Depois a gente teria aqui mais um par de fios S e neutro. E depois aqui mais um par de fios T e neutro. Olha só, eu teria que trafegar pelo meu poste 6 pares de fios para conseguir levar uma tensão trifásica de uma ponta para outra ponta. Em termos de... parece pouco, né? Se a gente pegar poucos quilômetros, tudo bem. Agora, pega isso lá do sul do país para levar energia lá para o norte. É muita infraestrutura, é muito dinheiro gasto em infraestrutura. Não faz o menor sentido se fazer isso. Então, o que se faz? Você liga isso ou em estrela, e aí quando você ligar em estrela, o que você vai fazer é transmitir essa energia a 4 fios. R, S e T e um neutro. Ou você interliga em triângulo, porque aí você vai transmitir isso em R, S, T. Somente 3 fios. Ou seja, você tem uma economia aí de mais de 50% em termos de infraestrutura. Fio é uma coisa cara, poste nem tanto. Beleza. Entendido isso. E aí vale ressaltar o seguinte. Se nós tivermos essas bobinas com as mesmas características construtivas, mesmo diâmetro, mesmo espaçamento, mesma quantidade de volta, o módulo da tensão gerada entre cada um desses pares de bobinas será o mesmo. Ou seja, suponha que eu estou gerando ali 500 mil volts. Ora, cada par de bobina desse é capaz de gerar 500 mil volts. A diferença será o ângulo entre essas tensões. Aqui, eu vou ter aqui, ó, VA, VAN, 500 mil. Falta um igual aqui. Vamos lá. Eu vou ter o meu VAN. Então, 500 mil volts, eu vou chamar só de V, tá? Para facilitar a minha vida aqui. Com ângulo de 0. Eu vou ter o meu VBN igual a 500 volts, que eu estou chamando isso aqui de V. Chegando 120 graus depois. Menos 120, né? Então aqui está atrasado. E vou ter aí o meu VCN, que eu vou escrever ele aqui, ó. VCN. Ele vai ser os mesmos 500 volts, só que agora ele vai chegar a 240 graus atrasado em relação ao primeiro.
Ou seja, 120 em relação ao VBN. 240 positivo, eu posso dizer que é a mesma coisa que 120 negativo. Por quê? Olha só, isso aqui também é outra coisa importante da gente enxergar. Deixa eu aproveitar e conseguir um espaço aqui para desenhar isso. Olha só. Acho mais fácil. Bom, vamos lá. Não perder a linearidade, eu vou desenhar ele aqui mesmo. Então, senhores, veja bem. Se eu tenho aqui as minhas tensões, as defasagens, né? Eu tenho aqui o meu... Eu não vou desenhar, mas o ângulo é de 120 entre cada um deles. Então, eu tenho aqui o meu VA. Eu tenho aqui... Isso aqui era para ser um A. Eu tenho aqui o meu VB. E eu tenho aqui o meu VC. Ora, se eu tomar o VA como referência, eu vou me posicionar aqui. Isso aqui era para ser um olho. Ora, se eu estou enxergando um VA, e suponho que eu estou girando esse troço no sentido anti-horário, com a velocidade angular ômega. Ora, se primeiro passa VA e 120 graus depois passa VB, e aí 120 graus depois, esse aqui é o VA, né? Esse aqui é o VB, tá? 120 graus. E 120 graus depois passa o VC, eu posso dizer que VA, se eu estou girando nesse sentido, VA em relação ao VB, se o VA é zero, o VB é menos 120, porque chegou atrasado em 120. E o VC em relação ao VA é menos 240. Ou seja, é este 120 aqui, mais esse 120 aqui. Como ele está chegando atrasado, ele está negativo, menos 240. Mas eu posso dizer também que esse meu VC, olha só, esse meu VC, ele possui uma tensão V, que eu chamei de 500 volts, com um ângulo de menos 240. Isso tudo em relação a VA. Mas eu posso dizer também que o meu VC, não vai dar para escrever aqui, eu vou escrever cá em cima. O meu VC, ele é os mesmos 500 mil volts, que eu estou chamando aqui de V, mas o ângulo, olha só como não faz diferença. Eu posso dizer que o VC passou primeiro do que o VA. Isso não é mentira. Se eu estiver girando nesse sentido, se eu estiver fixo aqui, eu posso dizer que o meu VC, ele passou 120 mais 120, portanto, passou menos 240 atrasado, eu posso dizer que ele passou na frente em 120. Ou seja, se eu escrever isso aqui, dá na mesma. Se eu escrever menos 240 ou mais 120, eu posiciono o meu VC no mesmo lugar. Cadê o ponteiro do mouse? Eu preciso rabiscar para ver onde que ele está. Olha só. Se eu retirar 240, ou se eu somar 120, eu chego no mesmo lugar. Portanto, não faz diferença. Isso é importante, porque às vezes pode estar escrito menos 240 ou mais 120, e é exatamente a mesma coisa. Vocês entenderam isso, senhores? Quem não entendeu? Todo mundo entendeu. Entendeu, não? Entendi. Pra mim tá ok. Ah, maravilha. Tranquilo. O microfone meu tá uma merda, você não tá me ouvindo direito não, né? Agora eu te ouvi. Beleza, então, senhores. Ora, da mesma forma que o gerador, as cargas também podem ser ligadas em estrela e em triângulo. O formato é o mesmo. Por que a gente faz isso? Para também economizar fio. Tanto dentro de uma residência quanto dentro de uma indústria. A gente liga essas cargas em estrela e triângulo com esse mesmo objetivo, como eu já disse, de economizar fios. E aí, veja bem, a gente diz que essas tensões, eu até voltar aqui uma tela, a gente diz que essas tensões estão equilibradas se
o módulo dessas tensões forem os mesmos, ou seja, VA tem o mesmo módulo de VC, que tem o mesmo módulo de VB, perdão, e o mesmo módulo de VC, ou seja, todos eles são 500 volts. E se existe uma defasagem entre eles de um ângulo fixo, que no nosso caso aqui é de 120. Se isso acontecer, a gente diz que essas tensões estão em fase. Com a carga é a mesma coisa. Para a gente dizer que uma carga está equilibrada, essas cargas precisam ter a mesma impedância, então, em termos de módulo, claro. Então, ZA tem que ser igual a ZB, que tem que ser igual a ZC. Maravilha. Entendido isso, a gente pode agora entrar num conceito. Bom, antes disso, olha só. Um breve comentário aqui. Primeiro, uma mudança na geração e na transmissão. Antes nós tínhamos corrente contínua, hoje a gente tem um sistema que é predominantemente corrente alternada. Como conseguir isso? Isso por quê? Isso aqui tem a ver com a guerra das correntes lá no início do século XX, que foi uma briga entre Thomas Edison e Nikola Tesla. O Tesla e o Edison eles trabalharam juntos. Depois eles se separaram, laboratórios diferentes, e Tesla inventou o sistema alternado. Mas até então, o Thomas Edison ele já tinha eletrificado a cidade de Nova York com um sistema contínuo. E aí entrou esse novo sistema com Tesla e começaram então essa briga. Pra vocês terem ideia como é que isso foi tão intensa, essa batalha entre esses sistemas, o Thomas Edison chegou a amarrar um elefante em praça pública por meio de uma corrente na perna e eletrocutar o elefante para poder mostrar que a corrente alternada era perigosa. Na verdade, as duas são, né? Tudo vai depender da corrente que você está lidando. Se for corrente baixa, aí tanto faz ser contínua ou alternada. Se a corrente for alta, tanto faz ser contínua ou alternada, ela será perigosa do mesmo jeito. Mas o sistema do Edison, ele tinha um problema, coisa que o sistema alternado não tinha. Que, veja bem, para que você eletrificasse grandes regiões, você tinha que ter vários geradores ao longo do percurso. Isso era um problema, por causa do custo da infraestrutura. Já a corrente alternada, ela é mais fácil, por quê? Porque você gera um local só, eleva essa tensão, uma tensão muito grande, 500 mil volts, 750 mil volts, 1 milhão de volts, e claro que você vai ter perdas ao longo do caminho, né? Assim como na corrente contínua. Por isso que de tempos em tempos, na corrente contínua, você precisa de novos geradores, porque o fio ele possui uma resistência ôhmica. Então, você tem uma tensão ali, você vai ter queda de tensão ao longo do fio. E aí, distâncias muito grandes, por exemplo, gerou em 127 volts. Não vai chegar a 127 na ponta de jeito nenhum. Vai chegar a 30, 40 volts, e isso era um problema. Agora, na tensão alternada, você podia levar essa tensão para um valor muito alto, e ainda que você tivesse queda de tensão ao longo da linha, chegava lá na ponta um nível de tensão razoavelmente grande, para que você, por exemplo, conseguisse converter isso para 127 volts, que é o que tem hoje nas nossas tomadas, sem nenhum tipo de prejuízo. Esse foi o motivo pelo qual, então, as correntes alternadas elas prevaleceram em termos de sistema sistema predominante, né? Agora, claro que existe geração e transmissão de corrente contínua no nosso sistema elétrico de potência no Brasil? Claro que tem. E ele tem vantagens, né? Por exemplo, o sistema alternado, como você tem campo magnético, tem uma coisa que acontece chamada efeito pelicular. É bem razoável a gente imaginar o seguinte, que o campo magnético ao longo do fio, à medida que vai distanciando do fio, esse campo magnético vai ficando mais fraco. Isso é verdade, isso é fato. Agora, você precisa imaginar o seguinte, que para dentro, ao contrário disso, por exemplo, para dentro do fio, ele vai ficando mais forte. Isso significa que você tem um campo magnético dentro desse fio, ele vai fazer com que essas cargas sejam expulsas para a periferia. Daí chamado efeito pelicular. Esses elétrons eles vão trafegar preferencialmente na periferia da estrutura do cobre ou do alumínio. Isso significa que se você tirar o miolo do cabo ali, não faz a menor diferença, porque não circula elétron ali. E tanto é que eles retiram, constroem novo cabo e trançam um cabo no outro, que é para poder fazer um melhor
aproveitamento do fio. Bom, isso é um problema em tensão alternada. Em tensão contínua, você não tem esse efeito pelicular. Na compensação, você tem queda de tensão muito intensa ao longo desse fio. Então, o que você faz? Se você vai transmitir corrente contínua, é legal quando você tem ponto A para ponto B. Porque aí você gera uma tensão muito elevada, transmite para o ponto B, chega lá em quantidade suficiente para você fornecer para o cliente. Agora, se você tiver que descer essa tensão de pontos em pontos, cidade em cidade, você vai ter um custo gigantesco para alternar essa tensão, colocá-la num nível adequado e fornecer isso para o consumidor. Não vale a pena. Então, a gente tem os dois tipos de transmissão hoje, tanto de corrente contínua e corrente alternada. A corrente contínua, ela vai existir de trecho a trecho, de ponto A para ponto B. Então, bom, é isso. E eu falei que o alto nível de tensão tem que ser gerado, né, exatamente para minimizar essas perdas elétricas. E veja bem, fazer isso em corrente alternada é tranquilo, porque o transformador é um dispositivo sem vergonha de simples e ele é barato. Então você consegue colocar vários transformadores ao longo de uma transmissão. É muito mais barato do que você colocar vários geradores. E aí, veja bem, motores, né? Tantos motores e geradores. Os trifásicos eles são muito mais baratos em relação aos de corrente contínua, exatamente por causa da estrutura, né? Você consegue colocar, fazer uma geração trifásica, por exemplo, coisa que em corrente contínua não é possível. Mas, enfim, essas são as características. E aí, então, por que usar o sistema trifásico? Porque, se você pensar, ele acaba saindo mais barato do que o monofásico. Por quê? Porque você triplica a sua capacidade de geração. Então, acaba que você dilui esse custo. Então, no frigir dos ovos, o sistema trifásico é muito mais barato do que o monofásico. E essa é a cara que a gente tem na entrega da concessionária. O sistema monofásico ele vem só o fase e o neutro. O bifásico, você tem as duas fases mais o neutro, e o trifásico é a R, S e T e mais o neutro. Bom, então eu já disse para vocês que o sistema trifásico, essas tensões, por características construtivas, existe um defasamento de 120 graus umas das outras, e essas tensões elas possuem o mesmo modo, e por isso elas são chamadas de tensões simétricas. A gente pode tanto gerar quanto transmitir em trifásico, né? E esses trifásicos podem ser em estrela e triângulo, e elas podem ser equilibradas. E aí nós temos cargas equilibradas. As impedâncias são iguais, né? As três impedâncias são iguais. Tanto em estrela quanto em triângulo. E o sistema desequilibrado, basta que uma tensão seja diferente das outras para a gente dizer que a geração é desequilibrada. No caso de carga, basta que uma das cargas não tenha o mesmo valor em módulo das demais, que a gente diz que o sistema ele é desequilibrado. Então, na indústria, o que a gente faz é conectar e desconectar cargas o tempo todo nessas linhas para tentar equilibrar esse sistema. Por que você tem que equilibrar esse sistema? Por causa das correntes. Senão você sobrecarrega uma quantidade de cabos e deixa a outra quantidade de cabos mais folgadas lá. Então, o que se faz é exatamente, você vai ligar um motor, o próprio sistema ele já avalia para saber em qual linha que ele vai ligar esse motor, quer seja motor, forno, enfim, aquilo que for de carga dentro de uma indústria. Os sistemas hoje eles são extremamente inteligentes e capazes de fazer isso. E essa carga significa também você melhorar a correção do fator de potência, porque aí você pode atracar ou desatracar capacitores nessas linhas exatamente para poder fazer essa correção. Isso é feito tudo automaticamente hoje. E aí, senhores, nós temos então tensões em sistemas trifásicos, que a gente chama de tensões de linha e tensões de fase. Veja bem, quando circular entre uma linha, aqui ao invés de R, S, T, está chamando de A, B e C, dá na mesma.
Aliás, essa nomenclatura que nós vamos usar aqui na disciplina, ao invés de RST, que é ABC. Então, quando nós pegarmos uma tensão entre uma linha e outra linha, a gente chama isso de tensão de linha. O mesmo vale para a corrente. Quando pegarmos a corrente que está circulando entre uma linha e outra linha, isso é chamado de corrente de linha. Agora, quando isso circular pela carga, e essa carga pode ser que ela esteja ligada no neutro, neste exemplo nosso aqui, ela está ligada no neutro. Então, circulou pela carga, a gente diz que é fase. Então, aí não interessa se é tensão ou se é corrente. Se eu estiver medindo na carga, é fase. Se eu estiver medindo entre duas linhas, A e B, B e C, A e C, a gente diz que é de linha. Isso vale tanto para tensão quanto para corrente. Ó, então, senhores... ó, e um detalhe importante, né? Para ser de linha, obviamente, precisa circular pela carga, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, essa ligação aqui em estrela. Se eu pegar essa tensão aqui, ó, eu estou pegando tensão de linha. Pegando entre a linha A e a linha C. Mas observe que ela está passando pela carga para fazer isso. O que eu posso fazer é pegar... Não entre duas linhas, mas entre uma linha e um neutro. Passou só por essa carga. A gente diz que ela é de fase. Seja ela tensão ou corrente. E aí, algumas características, né, entre as tensões e as correntes nas ligações estrela em triângulo. Observem vocês aqui o seguinte, as tensões. Ora, aqui, ó, a tensão de fase, ou seja, a que está em cima da carga, ela é entre fase e neutro. Então, essa tensão aqui é VAN. VAN é diferente de VAB. Esse VAB, aqui eu tenho a tensão, ó, VB. Isso aqui pode não parecer, mas é um B. Não, mas ele ficou muito diferente de um B. VBN, que é a tensão daqui para cá. Agora, olha o que é o meu VAB. É VAN mais VBN. Então, numa ligação estrela, a tensão de linha é diferente da tensão de fase. Agora, olha isso numa ligação triângulo. A tensão de linha, que é o meu VAB, ela é a mesma tensão que está em cima da carga. Portanto, VAB é igual a VBN, neste caso. Aliás, não tem neutro, né? A gente diz que a tensão de fase é igual a tensão de linha. Tensão, eu vou até trocar a nomenclatura aqui. Tensão de linha, VL, é igual a tensão de fase. E aqui a mesma coisa. Tensão de linha, mesma coisa não, ao contrário. A tensão de linha, o VL, ele é diferente da tensão de fase. Beleza. Correntes. Ora, observe para vocês que a corrente de linha aqui, ó, ou seja, entre uma linha e outra linha, é a mesma corrente que passa pela fase. Aqui, ó. A corrente que vai circular aqui é o mesmo que vai circular pela carga. Então, a corrente de linha é igual à corrente de fase. Agora, observe na ligação triângulo. Eu tenho a corrente de linha, que circula pela linha. Agora, chega aqui, ó, essa corrente, uma parte vem aqui, outra parte vem daqui para cá. Ora, então, a corrente que circula pela linha não é a corrente que circula pela fase. Diferente. Aqui vai circular essa corrente e essa.
corrente aqui. Então, senhores, numa ligação estrela, corrente de linha igual corrente de fase. Numa ligação triângulo, corrente de linha, ela é diferente de uma corrente de fase. Tudo muito intuitivo, que é para não precisar decorar. Bom, já falei das correntes. Maravilha. O que a gente precisa agora é fazer os cálculos em circuito equilibrado e circuito desequilibrado. Se o circuito é equilibrado, ele tem uma vantagem de a gente fazer uma primeira conta e depois só deslocar ângulos. Quando o circuito é desequilibrado, infelizmente, a gente tem que fazer cálculo por cálculo. Mas vamos lá. Vamos supor que esse circuito é equilibrado. Eu quero saber qual que é a minha tensão de fase. Então, se eu pegar aqui o meu VA mais o meu VB, e, na verdade, aqui ó, eu vou ter que fazer essa soma, na verdade, ela é uma subtração. E eu vou explicar por quê. Eu tenho aqui positivo e aqui também o positivo. Eu vou desenhar isso como se fosse uma bateria, que fica mais fácil de vocês enxergarem. Eu tenho aqui meu VA, com o polo positivo e negativo. E eu tenho aqui o meu VB, Desenhar um B não é um negócio fácil, não. Também com o meu positivo e aqui o negativo em comum. Ora, quando eu medir a tensão aqui, ó, VAB, na verdade vai ser a minha tensão, o meu VAB vai ser a minha tensão VA. Eu estou considerando negativo aqui como sendo neutro, menos, o ponteiro difícil de aparecer, menos o meu VB. Maravilha. Então, VA menos VB, vamos ver o que que dá. Eu vou considerar que essas tensões têm os mesmos módulos, e aí não me interessa saber qual que é o valor, se é 127, se é 220, se é 500 mil. Essas tensões, como elas estão equilibradas, ela tem o mesmo módulo, e eu vou chamar esse módulo de V. Ora, eu vou considerar que o A está na minha referência. Quem escolhe a referência? Eu. Ninguém manda em mim. Eu escolhi o A, e ninguém tem nada com isso. Então, eu vou dizer que ele está com ângulo de 0. Ora, se o VB está... se eu estou girando nesse sentido aqui, ó, significa que o meu VB está chegando 120 graus depois. Portanto, ele está atrasado em relação ao meu VA. Ora, nós já vimos que subtrair em coordenadas polares é um inferno. Então, eu vou passar isso para coordenadas retangulares. E aí eu vou pedir, se vocês estiverem com calculadora na mão, vocês fazerem essa conta também. Bom, e aqui o que eu vou fazer? Eu vou dizer que o módulo é V. Então, se eu colocar V em evidência, aqui, ó, eu vou ter 1 com ângulo de 0. Onde eu estou simplesmente tirando o V para fora. Então, 1 com ângulo de 0 vai dar aqui em coordenadas retangular 1 mais J0. E eu estou multiplicando isso por V. Aqui também eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar como esse meu V como ele sendo 1 vezes V. E eu vou colocar esse V em evidência aqui, ó. E aí, se eu pegar 1 com um ângulo de menos 120 e fizer essa conversão aqui para coordenadas retangulares, eu vou achar menos meio menos J 0,66. Então, agora eu vou fazer somar, né? Tudo aquilo que é real com tudo aquilo que é imaginário. Então, 1 menos meio dá mais 1,5. E 0 menos 0,866 dá mais 866. Joia! Eu agora vou fazer o seguinte, eu vou converter isso para coordenadas polares. Então, se eu converter aqui, ó, 1,5, sumiu o ponteiro do mouse, achei, 1,5, mais J 0,86 em coordenadas polares vai dar 1,5
732 com ângulo de 30. Maravilha! Achei o meu resultado. Agora, veja bem. 1,732 equivale a raiz de 3. Façam isso na calculadora de vocês aí para vocês constatarem. Ora, pausa para meditação. Significa que a minha tensão de linha, ou seja, entre a linha A e a linha B, ela é raiz de 3 vezes maior do que a minha tensão de fase. Aqui eu chamei só de V, mas eu peguei esse meu V aqui, o meu VA, na verdade, é o VAN. VAN é a minha tensão de fase. Então, veja bem, e veja bem, essa tensão aqui, ó, ela é raiz de 3 vezes a minha tensão de linha, ela é raiz de 3 vezes maior do que a minha tensão de fase, e ela está adiantada em relação a essa tensão de fase de 30 graus. Putz, maravilha isso aqui. Maravilha. Isso significa que o meu sistema é equilibrado, ó, por exemplo, 127, eu tenho aqui 127 entre VA e VN. Aqui, ó, 127. Se eu pegar o meu VAB, ela é raiz de 3 vezes maior do que 127. Se vocês fizerem essa conta na calculadora de vocês, vocês vão ver que essa tensão é 219,9 não sei o quê. Ou seja, é 220. Então, eu não tive que fazer por esse processo aqui, ó. Pegar 127 com ângulo de 0, subtrair 127 com ângulo de menos 120, para chegar em 220 com ângulo de 30. O que eu tive que fazer? Eu peguei o 127, multipliquei por raiz de 3, e eu sei que ela está com 30 graus na frente da minha tensão de fase. A minha tensão de fase aqui, ó, o VA, tem ângulo de 0, 0 mais 30 é 30. Ora, então é muito mais fácil, se o sistema estiver equilibrado, eu fazer essas contas pela equação, do que se eu fizer essas contas por subtração de tensão. Daí a vantagem, então, da gente conhecer essa equação, porque quando o sistema for equilibrado, a gente aplica a equação, ao invés de fazer essa contanhada infernal. Ora, então veja bem, então vamos posicionar esse vetor só para a gente ver onde ele está. Se eu pegar aqui a minha referência, o VAN, com ângulo de 0, o meu VAB está... Veja bem, eu estou girando nesse sentido. O meu VAB está 30 graus na frente desse ângulo. Ora, o mesmo vale aqui, ó. Posso fazer isso por soma vetorial também, tá? Se eu fizer aqui, ó, por soma vetorial, eu posso deslocar um vetor. Eu posso deslocar esse vetor aqui, ó. Colocar ele aqui. E aplicar o paralelo. Na verdade, ele não é desse tamanho, não. Eu posso aplicar aqui, ó, pegar este, deslocar para cá, interligar os vértices. Então, eu chego, se eu fizer graficamente, eu chego no mesmo resultado. Mas eu não vou ficar fazendo isso graficamente, não. Eu só vou mostrar. Mas se fizer, não tem problema nenhum. Então, olha só. Esse meu vetor aqui, ó, o meu VCA. Esse ponteiro costuma sumir. Ó, se eu pegar aqui o meu VCN, eu sei que o meu VCA está adiantado em relação a ele de 30 graus. Se eu pegar esse ângulo aqui, ó, se eu pegar o meu VCN, meu VBN, perdão, eu sei que o meu VBC está adiantado dele em relação a adiantado dele de 30 graus. E aqui, senhores, eu peguei como sendo uma referência aqui a 0. Ou seja, peguei o meu primeiro aqui com ângulo de 0.
Agora, se eu deslocar esse conjunto aqui imagine isso aqui como sendo um catavento, né? Se eu deslocar essa primeira face para cá, ó, isso aqui seria 30 mais 30, 60 graus. Eu desloco todo mundo de mais 30. Então, esse aqui passaria a ser 60 e esse aqui também passaria a ser 60. Ou seja, se eu conhecer o giro, para que lado ele está, e se eu sei o ângulo entre eles, eu consigo calcular tanto as tensões de linha quanto as tensões de fase, simplesmente deslocando ângulos, ou seja, simplesmente girando dentro desses 360 graus para descobrir. O módulo, eu sei que achou o módulo de um, achou o módulo de todos. E os ângulos? Os ângulos eu vou ali girando, e eu chego nesses mesmos ângulos. Em outras palavras, eu economizo muita conta, e facilito muito o meu trabalho quando o sistema é equilibrado, e eu faço isso por deslocamento de ramo. Em termos de potência, senhores, olha, se o sistema é equilibrado, eu tenho aqui minha impedância A, eu tenho aqui minha impedância B, eu tenho aqui minha impedância C. Olha, se o sistema está equilibrado, a potência ativa em A, PAN, vai ser igual a minha potência ativa PBN. Vai ser igual a minha potência ativa PCN. Então, qual que é a minha potência ativa total? Ou se elas são iguais, é a soma das três. Se eu somar no meu sistema trifásico quanto eu estou consumindo em cada uma das minhas linhas, eu tenho quanto que eu estou consumindo no total. Ora, o mesmo vale para a potência reativa. Ora, se eu sei quanto que eu estou consumindo de potência reativa aqui, o quanto que eu estou consumindo de potência reativa aqui, e eu sei o quanto que eu estou consumindo de potência reativa aqui, basta eu somar as três, já que elas são iguais, se eu achar uma, se elas forem diferentes, eu teria que calcular uma por uma, para depois somar. Se elas forem iguais, eu calculo uma, multiplico por 3, tanto aqui quanto aqui. Então, o sistema equilibrado ele tem essa vantagem, né? Já que as potências são iguais, eu achei uma, multiplico por 3. E a minha potência total? Ora, eu vou ter uma potência ativa aqui e eu vou ter uma potência reativa aqui. Se eu somar essas duas potências aqui, ó, isso me dá a potência aparente. Isso aqui era para ser um S. Potência aparente em A. Se eu fizer essa soma aqui em B, eu tenho a potência aparente em B e assim sucessivamente. Agora, e a potência aparente total? Bem, senhores, pausa para meditação aqui. Se o meu sistema for equilibrado, eu posso, sem medo de ser feliz, calcular uma e multiplicar por 3. Se o sistema for equilibrado. Agora, se o sistema for desequilibrado e eu resolver fazer isso, vai dar errado. Porque haverá um desequilíbrio aqui, ó, em cada um desses braços. Aí você calculou a potência menorzinha aqui, ó. Você achou aqui o SAN como sendo a menorzinha delas. Aí você, todo feliz, foi lá e multiplicou por 3, achando que estava calculando a potência total. E nem percebeu que seu sistema é desequilibrado. E que sua potência SBN era muito maior que a sua potência SAN. Aí você calculou essa aqui, multiplicou por 3 e errou. Então, senhores, para evitar problemas, eu aconselho os senhores a percorrer sempre esse caminho aqui, ó. Aí, seja ele equilibrado ou desequilibrada, você vai acertar. E aí, o que você tem que fazer? Seguir o conceito, né? Se eu tenho que a minha potência aparente ela é igual à minha potência ativa mais a minha potência reativa, aí tanto faz se eu estou calculando isso num braço, ou se eu estou pegando a total, aí tem que ser a total, somando as duas, eu vou chegar na minha potência aparente total. Então, senhores, aconselho vocês a sempre percorrer esse caminho, porque eu tenho certeza que vocês não vão errar. Esse aqui só dá certo se o sistema for equilibrado. E se você esquecer esse ponteiro do mouse, ele desaparece.
Se você esquecer e fizer isso num sistema desequilibrado, leva ferro. Corrente de neutro. Olha só. Corrente de neutro também é manha, né? Deixa eu apagar isso aqui. Corrente de neutro. Ora, minha corrente de neutro é o seguinte. Eu tenho uma corrente que está circulando. Eu tenho aqui A, B e C. Eu tenho uma corrente que está circulando. E aqui é o neutro. Eu vou desenhar esse neutro para cá. Aliás, eu vou desenhar o neutro em azul também. Eu tenho um neutro aqui, ó. Eu tenho minha corrente, então, que é o IAN. Oh, inferno. Meu IAN está circulando de A para N. Eu tenho aqui o meu IBN, que está circulando de B para N. E eu tenho aqui o meu ICN, que está circulando de C para N. Então, a corrente que circula pelo neutro, eu nem sei porque que tem aqui 2N, aliás, sei sim, burrice. Ela é a soma dessas correntes, que é IAN mais IBN mais ICN. Agora, se o sistema ele é equilibrado, qual vai ser o valor dessa corrente IN? A corrente que circula pelo neutro. Alguém saberia me dizer? Eu já disse para vocês. Zero, professor. Vai ser quanto? Zero. Zero. Se o sistema é equilibrado, essa corrente ela é zero. Em outras palavras, você não precisa de neutro. E se o sistema for desequilibrado? Se o sistema for desequilibrado, essa corrente é deferente de zero. E aí você precisa do neutro. Mas aí você tirou o neutro. Deu vontade, tomou uma cachaça lá, tirou o neutro. O que vai acontecer com esse circuito? Maravilha! Essa corrente aqui, ó, ela não tem para onde circular, ela vai e circula pelos componentes. E aí, o que você vai fazer quando você retira o neutro? Você vai sobrecarregar as suas linhas, porque essa corrente ela vai ter que achar um caminho. Ela não tem mais o neutro para circular, ela tem que encontrar um outro caminho. E o caminho que ela vai percorrer é desequilibrando seu sistema, sobrecarregando, perdão, o seu sistema. Um tempo atrás, tem um aluno meu que estava fazendo manutenção lá no Minas Shopping. Ele estava fazendo manutenção em uma loja. E aí, o que ele fez? Ele estava fazendo as medições lá, ele veio, pôs a patinha no neutro e encostou na parede. E adivinha o que aconteceu? Tomou um baita choque. Eu ia falar puta choque, mas como essa aula está sendo gravada, pode ser que pegue mal. Então, eu vou evitar. Ele tomou um baita choque. Por quê? Porque tinha corrente circulando pelo neutro. O sistema lá estava desequilibrado. Então, é claro que ia ter corrente circulando aqui. Aí ele, feliz e sorridente, segurou nesse fio aqui e se aterrou, né? Ao encostar no chão ou na parede, tomou um belo choque. Não é pelo fato de ser neutro que não vai ter corrente circulando ali, não. O que vai dizer se tem corrente circulando ou não é o fato de ser equilibrado ou desequilibrado. Tranquilo? Senhores, e aí veja bem, existe uma coisa que a gente precisa determinar, que é o fator de potência. E esse fator de potência, se a gente olhar para essa equação aqui, ó, ele é interessante, porque olha só, eu tenho aqui a potência total e a potência que realiza trabalho. Então, o fator de potência nada mais é do que o percentual de energia que eu estou consumindo que, de fato, está realizando trabalho.
né? Pela própria equação, dá para a gente concluir isso. Como é que a gente calcula? Olha, dessa forma que eu estou te dizendo. Existem outras, a gente pode pegar pelo cosseno do ângulo também. Aí a gente vai fazer pelo que for mais fácil. Ou até mesmo pelos dois para comprovar. Mas veja bem, o fator de potência, então, ele pode ser dado pelo cosseno do ângulo ou pela potência ativa dividido pela potência total. Chega-se ao mesmo resultado. Senhores, perguntas até aqui? Dúvidas ou não? Quem cala com... Não. Não. Maravilha. Mesmo porque nós estamos revisitando esse conteúdo, né? Então vamos lá, senhores. Vamos para um exercício saideiro. Então, eu tenho aqui um sistema trifásico. Nessa configuração aí, eu preciso de determinar algumas coisas. Primeiramente, eu preciso saber a minha geração é equilibrada ou não. A minha carga é equilibrada ou não. E para que lado está girando esse troço. Eu preciso determinar essas três coisas, porque isso vai me ajudar muito nos cálculos. Primeiramente, vamos determinar se essas tensões estão equilibradas. Os módulos são os mesmos? Sim, 127, 127, 127. Os ângulos de defasagem são os mesmos? Sim, ó. Daqui para cá, defasagem de 120. Daqui para cá, defasagem de 240. Ou 120 caminhando para o lado de cá. Bom, então as tensões elas estão equilibradas. Joia. Agora eu preciso saber o seguinte. A minha carga é equilibrada ou desequilibrada? Observem vocês que a minha impedância é sempre a mesma. Então, ora, se a impedância é a mesma, eu tenho cargas equilibradas. E ela está ligada em Y. Então, eu tenho que o meu circuito é uma ligação em estrela equilibrado. Ó, já sei equações, já sei como fazer tudo isso. Agora, eu preciso determinar para que lado isso está girando. E aí, vocês têm que ter esse desenho aqui em mente. VA, VB e VC. Olha só, eu vou pegar VA com ângulo de 0. Então, eu estou olhando daqui. Ó. Ora, eu vi passar VA. 120 graus depois, que aqui é negativo, passou o VBN. Ora, se 120 graus depois passou o VBN, esse troço só pode estar girando para cá. Ó. Então, eu determinei o ângulo de giro. Ora, isso tanto é verdade que mais 120 graus depois passou o VCN. O VCB, perdão. Passou o VCN. Passou essa tensão aqui. Daqui para cá. Ora, então, de fato, isso está girando no sentido anti-horário. Maravilha. Eu já sei que é um sistema em estrela equilibrado que está girando no sentido anti-horário. Primeira pergunta. Quais são as tensões de fase? Tensão de fase é a tensão que está em cima da minha carga. Ó, é a tensão em relação ao neutro. Ora, isso aqui já foi dado. Então, o meu VAN é 127 com ângulo de 0. O meu VB... gente, perdão. Perdão. Eu considerei essa tensão aqui como sendo B. Mas essa tensão é C. B é essa tensão aqui, ó. Perdão, eu fiz a análise errada. Vamos de novo. Olha só. O meu VBN está adiantado em relação ao meu VAN. O meu VAN é 0. E quando eu olho para o VBN, ele é mais 120. Se ele é mais 120, ele passou primeiro. Se ele passou primeiro, o giro está errado. O giro é sentido horário. Os senhores concordam comigo? Qual foi o erro? Professor, eu ia até comentar isso. Você fez para a gente ver se estava prestando atenção, né?
Ninguém me questionou. Então, eu vou repetir aqui. Eu considerei essa tensão aqui como sendo a B, mas essa é CN. Eu tinha que ter pego o VBN para poder fazer essa análise. Então, o meu VAN, ele é ângulo de zero. O meu VBN é mais 120. Se ele é mais 120, ele passou primeiro. Se ele passou primeiro, a única possibilidade que existe é de se estar girando nesse sentido. Porque ele passou primeiro e depois passou o VAN. Então, girando no sentido horário. Maravilha. Então, a primeira pergunta já está respondida, que é a tensão de fase. Ó, a minha tensão de fase aqui é 127 com ângulo de zero, aqui é 127 com ângulo de 120, foi aqui que eu descobri o meu erro, e a tensão VCN é 127 com ângulo de menos 120. Veio de graça essa. Tensões de linha. Ó, tensão de linha, não é isso aí, não. Não é isso aqui mesmo. Tensão de linha não é isso, não. Tem um erro gigantesco aqui. Ó. As minhas tensões de linha vai ser a soma. Vamos fazer isso aqui agora. Vai ser a soma do meu VA, o meu VAN menos ou mais, deixa eu ver aqui. Vai ser o meu VAN mais o meu VBN. Olha só, menos VBN, perdão. Fazer o desenho do triângulo aqui, ó. Ó, aqui é o VA, aqui é o VB. Aqui é o positivo, aqui também é positivo. Então, se eu pegar VAB, significa que é VAN menos VBN. Então, meu VAB é VAN menos VBN. Mas a gente sabe que eu posso aplicar a seguinte regra. Eu tenho aqui que minha tensão de linha, como é um circuito equilibrado, ela é raiz de 3 vezes maior que a minha tensão de fase e ela está adiantada de 30 graus em relação à minha tensão de fase. Ora, então a minha tensão de linha, ela vai ser raiz de 3 vezes a tensão de fase. A minha tensão de fase é 127. Deixa eu pegar minha calculadora aqui para fazer essa conta. Então, 127 vezes raiz de 3, aí eu vou pedir que vocês peguem a calculadora e façam também. Ó, tá dando 119,97. Portanto, isso aqui é 220 para todos os efeitos. Agora vamos ver o ângulo. Se ele está adiantado e nós sabemos que ele está girando no sentido horário, eu vou pegar a minha tensão de fase, que é 0, e vou somar 30, porque ela está adiantada. Portanto, eu vou ter aqui, ó, 220 com ângulo de mais 30. É a minha tensão VAB. VAB. Vai ser igual a 220. Não, mas é difícil escrever. Vamos de novo. Eu consigo. Vai ser 220 com ângulo de mais 30 volts. Ora, eu posso seguir esse mesmo raciocínio. Agora, quer saber o quê? A tensão VBC. Ora, o módulo, eu sei que é o mesmo. Vai ser os mesmos 220. Mas e o ângulo? Ora,
o ângulo é 120 e ele está adiantado de 30. Então, é 120 mais 30, que vai dar 150. Então, vai ser 220 com ângulo de 150. E a minha tensão VCA? VCA, ela vai ter o mesmo módulo, que é 220. Ora, então, se eu somar mais 30 neste ângulo de menos 120, eu vou achar menos 90. Ficou bom esse 90. Ficou muito bom. Menos 90 graus volts. Então, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Senhores, compreendidos? Viram como é muito mais fácil eu efetuar o cálculo pela fórmula e depois eu vim deslocando os ângulos? Chego nos resultados muito mais rápido. Agora, olha só, eu poderia fazer, se o sistema fosse desequilibrado, eu poderia fazer por soma das tensões, sem problema nenhum. Vamos fazer isso aqui. Dificuldade para apagar esse quadro. Mais fácil apagar o quadro da sala do que apagar isso aqui. Então vamos lá. Fazendo um simpático desenho aqui, ó. VA, VB. E a gente sabe que VAB vai ser igual VA menos VB. Beleza. Então, quanto que vale VA? VA, ele vai valer, é o VAN, né? Vai valer 127 com ângulo de 0. 127 com ângulo de 0. Menos o VBN. O VBN é 127 com ângulo de 120. 127 com ângulo de mais 120. Eu estou tendo que economizar aqui porque está acabando meu espaço. Ângulo de mais 120. Agora eu vou converter isso aqui para coordenadas retangulares, porque somar isso aqui em coordenadas polares não rola. Então, quando eu converter 127 com ângulo de 0, vou fazer essa conversão aqui, eu peço que vocês acompanhem também. Eu vou converter para retangular. Então, é 127, ângulo de 0. Deu 127. 127. Vamos ver o J. Alfa F com ângulo de mais J0. Mais J0. Agora eu vou converter menos. Agora eu vou converter 127 com ângulo de 120. Então eu quero retangular 127,120. Isso deu menos 63,5. E deixa eu ver o J disso aqui. Alfa F com 109,98. Positivo. Mais J. Gente, eu vou admitir um pequeno erro aqui por causa de espaço. Eu vou colocar isso aqui menos 110. Eu vou arredondar aqui por causa de espaço. Então vai dar um pequeno erro no final. Agora eu vou somar tudo que é real e tudo que é imaginário. Então, VAB vai ser 127 menos 63,5. Então, vamos lá.
127 menos 63,5 deu 63,5 positivo. 63,5. Com J de, 0 menos 110 dá menos J 110. Agora eu vou converter isso aqui para polar. O meu VAB em polar vai ser... Então vamos lá, convertendo para polar, vai ser 63,5 com menos J 110. Isso aqui deu... Eu cometi algum erro aqui, viu? Isso aqui deu 127, que está errado. 127 com ângulo de... Deixa eu ver o alfa J aqui. Alfa F com ângulo de menos 60. Isso aqui eu cometi algum erro em algum canto aqui. Isso aqui tinha que dar 220. Não é VBN menos VAN, não? VBN... eu estou querendo ver... VA... VA... Peraí, você fala que é VBN menos... É a vetorial de VBN e VAN. Porque Não, VBN está passando primeiro, sentido é horário. Sim. Tem razão. Tem razão. É isso mesmo. Então, eu vou pedir depois, vocês que recalculem isso fazendo o contrário aqui, invertendo. Tem razão. Invertendo isso aqui. E aí, provavelmente, vai chegar nisso aqui. Esqueci de considerar o sentido. Maravilha. Depois eu também refaço esse cálculo e mando para vocês. Beleza, então, senhores. Eu vou pedir, então, refaçam e eu reforço depois. Vamos lá, corrente de fase. Corrente de fase, o que nós vamos ter aqui? A corrente IAN. A corrente IAN é a corrente que circula por essa carga aqui. Então, ela vai ser lei de Ohm, né? Resistência é tensão... Opa, perdão. Tensão... Eu estou querendo a corrente, perdão. Então, corrente... Vamos apagar. Corrente vai ser... Professor, Oi? no caso seria tensão por impedância, né? Isso. Como a minha resistência aqui é uma resistência complexa, eu não chamo de resistência, eu chamo de impedância, né? Aqui eu só peguei a lei de Ohm, para mostrar que eu estou aplicando aqui lei de Ohm. Se eu pegar a minha impedância e converter essa impedância na forma retangular para a forma polar, eu vou achar esse valor aqui. E a minha tensão, eu estou pegando aqui o VAN, que é 127 com ângulo de 0. Ora, então está fácil. Essa divisão aqui é fácil fazer, que é 127 dividido por 76,27, e vai dar 1,63. E 0 menos 81,33, que vai dar negativo aqui, menos 81,33. Eu achei a primeira corrente. Ora, e as demais correntes? Ora, maravilha, eu sei que elas estão deslocadas de 120. Aqui, para eu calcular essa corrente aqui, basta eu pegar esse resultado aqui e somar mais 120. Quando eu fizer isso, vou até fazer na calculadora aqui, vai ser menos 81,33 mais 120. Isso deu 38,67. Aqui, Então, a minha corrente ela vai ter o mesmo módulo, mas ela vai estar deslocada de 120 em relação a essa aqui. Agora, e a ICM? É simples, vai ter o mesmo módulo. Agora eu vou pegar essa aqui, eu vou pegar essa aqui que eu calculei e vou deslocá-la de menos 120. Então, vou fazer isso na calculadora aqui também, vai dar menos 81
ponto 33 menos 120, e deu exatos menos 201,33. Está aqui. Joia. Observem vocês que deslocando essas correntes fica muito mais fácil do que ficar fazendo essa conta aqui, ó, para cada braço do sistema trifásico. Joia. As tensões de linha estão vindo aqui agora. Olha que inferno. Bom, essas contas aqui a gente tinha feito aqui aquela hora. Nós tínhamos achado menos ou mais 30 graus? Vou fazer de novo aqui. Olha só. A minha tensão, ela vai dar o quê? Ela vai dar raiz de 127. Raiz de 3 de 127, que é 220. A minha tensão VAB, ela está adiantada. Se ela está adiantada, olha só. A minha tensão V. Vou desenhar aqui de novo. Como eu não lembro que conta que eu fiz lá atrás, eu estou refazendo ela aqui. Eu tenho aqui. Professor, o nosso deu 30 graus positivo. Mas então eu acho que foi isso, era isso que está errado aqui, então. Porque olha só. Se eu sei que a minha tensão de fase, se a minha tensão de linha, perdão, ela está adiantada de 30 graus em relação à minha tensão de fase, e, portanto, se a minha tensão de fase está aqui, ó, no zero, para ela estar adiantada, se eu estou girando isso no sentido anti-horário, eu vou até trocar a cor aqui, ó. Foi esse o raciocínio lá atrás, estava errado. Olha só. No nosso caso, o sentido está horário, professor. O sentido está horário, que é esse sentido aqui, não é isso? Deixa eu olhar aqui de novo. Olha só. É só olhar aqui outra vez. Se esse aqui está zero e esse aqui passou 120 graus na frente, porque o sinal aqui é positivo, para esse aqui passar na frente, o sentido tem que ser esse. Beleza. Então, veja bem, eu sei que a minha tensão de linha, ela está na frente da minha tensão de fase em 30 graus. Para ela estar na frente, ela tem que estar nessa posição aqui, ó. Concordam comigo? Para que se eu estou girando nesse sentido aqui, para ela estar na frente, ela tem que estar aqui, no meu VAB. Para ela estar aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a VA e subtrair 30 graus, para ela ficar na frente. Então, eu não sei que raciocínio que eu fiz lá, mas é 220, esse alfa aqui é zero, para eu ficar na frente tem que ser menos 30 graus. Então, é essa tensão aqui. Concordaram com isso, senhores? Todo mundo concordou com isso? Concordo. Beleza. Agora, para eu chegar nessa tensão aqui, ó, o VBC, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa tensão aqui e somar 120 graus. Ora, menos 30 mais 120... Peraí. Desculpa. Deixa eu ver isso aqui. Faz sentido. Eu achei essa. Se essa aqui, VBC, está na... VBC está na frente. Então, eu tenho que pegar essa aqui e somar 120 graus nela. Portanto, isso aqui vai dar mais 90. Mais 90. Está errado aqui, ó. E essa aqui? A minha VCA. VCA está aqui, ó. Ela está chegando 240 graus depois. Ou eu subtraio 240 de menos 30, ou eu somo 120 de mais 30. Então, o que eu posso fazer aqui é somar 120... Perdão. Eu estou aqui.
VAB. Estou aqui. Para eu chegar nessa aqui, ó, eu tenho que tirar 120 e mais 120. Eu tenho que tirar menos 240. Ou eu subtraio 240 aqui, ou eu somo mais 120. Eu posso vir para cá também. Eu posso vir no sentido contrário. Então, se eu subtrair 240 aqui, essa aqui vai dar menos 270. Menos 270. É uma resposta possível. Enfim, senhores, alguns pequenos erros aqui. Corrente de linha. Ó, a corrente de linha é igual a minha corrente de fase. Olha só, a minha corrente de linha é a corrente que circula aqui. Mas essa corrente que circula aqui é a mesma que circula aqui, ó. Portanto, as minhas correntes de linha, elas serão iguais às minhas correntes de fase. E a gente já calculou as correntes de fase. Então, são as mesmas. Potência. Ó, potência ativa primeiro. Veja bem. Eu posso calcular a potência. Potência é tensão vezes corrente. Mas tensão a gente sabe que é resistência vezes corrente. Vezes essa corrente aqui. Então, eu posso calcular assim, ou eu posso calcular assim. E isso vai dar potência, então, vai ser resistência vezes corrente ao quadrado. E é essa equação aqui que eu vou utilizar. Ora, a parte é potência ativa, então eu tenho que usar a parte resistiva da minha impedância, que é 11,5. A corrente nós calculamos, é 1,67, que nós calculamos na etapa anterior. Ora, fazendo essa conta, eu vou achar 32,07 watts. O meu sistema é equilibrado. Então, significa que eu posso somar essas três potências, ou pegar isso aqui e multiplicar por 3, que dá na mesma. Eu vou chegar a 96,21 watts de potência ativa total. Potência reativa, eu vou usar a mesma equação. A minha potência reativa, ela vai ser a parte... potência vai continuar sendo resistência vezes corrente ao quadrado. Só que agora eu vou usar a minha reatância. Reatância vezes corrente ao quadrado. Ou seja, se para a potência ativa eu peguei a parte resistiva, para a potência reativa eu vou pegar a parte indutiva. Portanto, 75,4 vezes a corrente ao quadrado, eu chego nesse valor aqui. Como essas potências são iguais, eu posso somar as 3 ou multiplicar por 3 aqui, que dá na mesma. Chegando aqui a 630,84. A minha potência aparente. Minha potência aparente é minha potência total. E aí eu tenho alguns caminhos para poder fazer isso. Eu vou preferir esse caminho aqui, porque aí tanto faz se ele é equilibrado ou se é desequilibrado, vai dar na mesma. Então eu vou pegar aqui, aliás eu não gosto desse caminho. Eu gosto desse caminho aqui, que eu pego pela total. Aqui, se eu calcular em ramo e multiplicar por 3, eu vou chegar no mesmo resultado, porque é equilibrado. Mas se for um sistema desequilibrado, pode ser não, isso vai dar erro. Então, eu prefiro pegar a minha potência total, que já foi calculado, mais a minha potência reativa total, e fazer essa conversão para polar. Quando eu fizer essa conversão para polar, eu vou achar esse valor aqui, ó, com este ângulo. E isso aqui é o módulo do ângulo, ou seja, é a minha potência aparente total. Isso aqui é o ângulo do fator de potência. Vamos ver daqui a pouquinho. Ora, então, senhores, prefiram este caminho aqui. Ó. Você pega a potência total, mais J, potência aparente, converte para polar, e aí o valor que você encontrar aqui é a potência total, que vai dar esse valor aqui vezes 3, que eu vou até fazer aqui. Ó. Calculou num braço, deu 212,71 vezes 3, que deu 638,13. Deu os mesmos 68,13.
Mas, repito, esse caminho aqui só dá certo quando o sistema é equilibrado. Que aí você vai ter uma potência total aqui, que é igual a essa aqui, que é igual a essa aqui. E aí, se você somar, vai dar total. Agora, se der desequilibrado, pode ser que você pegue a menor potência aparente, seja desse braço aqui. Aí você pega a menor potência, multiplica por 3, nunca que vai dar essa potência total aqui. Então, muito cuidado com essas coisas. Agora, fator de potência. Ora, fator de potência... não, ainda não. Corrente de neutro. Ora, sistema equilibrado, há de se esperar que essa corrente seja zero. Então, nós calculamos a corrente IAN, calculamos a IBN e calculamos a ICN. Está aqui. Converto tudo para retangular e somo. Na hora que eu fizer isso, eu vou achar 0 mais J, 0. Em outras palavras, essa corrente no neutro, no sistema equilibrado, ela é igual a zero. Agora, se o sistema fosse desequilibrado, na hora que você somasse, apareceria um valor de corrente aqui qualquer. Agora sim, fator de potência. Duas formas de nós fazemos isso. Eu pego a potência total, eu pego o cosseno desse ângulo. Cosseno de 81,33 é 0,15 e esse é o fator de potência. Agora, nós vimos que fator de potência é o percentual de potência ativa que você está consumindo em relação ao total da potência que está sendo entregue. Ora, nós calculamos essa potência ativa total. Ela deu 96,21. E nós calculamos essa potência reativa total. A potência reativa total deu 638,13. Se eu fizer essa divisão aqui, eu vou achar os mesmos 0,15. E veja bem, se você olhar para o triângulo de potência aqui, ó, tanto faz o caminho que você vai escolher, né? Se você tem cateto oposto e tem o cateto adjacente, se você quer calcular a hipotenusa vai ser raiz quadrada disso aqui ao quadrado, mais isso aqui ao quadrado. Se vocês fizerem essa conta aí, ó, S, cadê o raio? Tá aqui. S vai ser igual a raiz quadrada de Q ao quadrado mais P ao quadrado, porque isso é um triângulo retângulo. Se a gente fizer essas contas aí, você vai achar esses mesmos 638,13. Se nós pegarmos aqui cosseno do ângulo, enfim, isso para achar a potência total. Se nós pegarmos aqui isso mais J isso e convertermos para polar, nós vamos chegar no módulo do vetor. O módulo vetor é essa distância aqui, ó. É exatamente isso também. Fator de potência. Eu posso pegar pelo cosseno desse ângulo aqui, ó. O que é cosseno do ângulo? Cosseno é cateto adjacente. Quem é cateto adjacente? Cosseno do ângulo é a mesma coisa que fator de potência. Cosseno desse ângulo é cateto adjacente. Adjacente ao ângulo. Adjacente significa que está do lado. Cateto adjacente é potência ativa. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Hipotenusa é isso aqui, é o S. Por isso que tanto faz eu escolher o caminho, né? Eu estarei fazendo as mesmas coisas. Enfim. Senhores, eu vou parar a gravação aqui e vou abrir para perguntas.